Boa noite, pessoal. Entramos de novo aqui ao vivo, deu uns probleminhas técnicos, né? Mas estamos aqui de novo esperando o nosso convidado. Nosso convidado hoje é uma pessoa muito bacana, um cara que eu tenho um grande apreço e que vem falar sobre um tema bastante caro para a gente nesse momento, para nós, para a população. Então vamos aguardar ele um pouquinho, que daqui a pouco ele está aí. Enquanto isso, eu escolhi uma música, que essa música faz sentido. É, faz sentido porque tem que falar de liberdade de expressão e essa música para mim é um hino disso aí. É um hino sobre liberdade de expressão nas épocas de chumbo mesmo. E aí, meu querido amigo? Olá, Ebner, boa noite. Boa noite. Entramos Tudo um bem? pouquinho atrasado, mas tudo bem. Quero pedir desculpa para ti, para os teus seguidores aí. Não, não, não. A questão Não. técnica acabou me pegando de surpresa em última hora. Não, Leandro, que isso? Eu quero te apresentar, né? Estamos ao lado aqui, ao lado, à frente do amigo Leandro Gornick. Leandro Gornick, Isso. advogado criminalista, professor de direito penal e vem falar um pouquinho sobre esse tema que tem nos, né, além da pandemia, de tudo que a gente está passando, de tempos sombrios, né? Mas esse tema está no centro das questões, que são as questões da fake news. E quando você fala de fake news, você tem que falar de liberdade de expressão. Então, eu já queria passar para ti, te perguntar para ti o que é liberdade de expressão e, em seguida, você já pode diferenciar liberdade de expressão de uma notícia falsa. Bem, Obrigado. eu que agradeço o convite de estar aqui nesse sábado, né, esses embalos de sábado à noite com o amigo Ebner e seus seguidores para tratar desse tema tão importante. Dizer que é um grande prazer, fico muito feliz, muito satisfeito de poder estar aqui dialogando contigo, respondendo questionamentos, analisando o momento atual e dizer, então, em resposta à tua pergunta, que a liberdade de expressão ela é um pilar fundamental da democracia. Quando nós não temos liberdade para expressar as nossas opiniões, para expressar a nossa fé, as nossas ideologias, nossa visão filosófica, política, cultural, a gente vive em um ambiente antidemocrático. Então, não há dúvida que para existir democracia, esse pilar fundamental deve ser sólido e ele deve ser protegido, porque sem liberdade de expressão, nós definitivamente não temos democracia. Eu costumo dizer às pessoas, colegas da advocacia, colegas da docência, alunos, se você está num lugar em que você não pode se expressar livremente, se você pensa 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão ou de manifestar uma opinião, certamente você está num ambiente antidemocrático. Então, é importante, no entanto, né, apesar dessa defesa ferrenha que nós devemos fazer da liberdade de expressão, que é consagrada na Constituição da República, é importante que a gente tenha consciência que a liberdade de expressão ela não se confunde com a prática de crimes. Ela não se confunde com a falta de responsabilidade com aquilo que a gente fala. Então, se eu vou tratar de comunicação social, se eu vou tratar de formar a opinião pública, eu preciso transmitir informações verdadeiras, eu preciso transmitir informações com algum lastro. E esse lastro é um lastro que se dá a partir da linguagem compartilhada entre todos dentro de uma determinada forma de sociedade, num determinado momento, até onde se avançou em termos de informação, até onde se sabe a respeito, por exemplo,
de um paradigma científico, de um tema específico. É preciso ter compromisso na formação da opinião pública. Eu também não posso ofender a honra das pessoas, eu não posso violar sigilos funcionais, eu não posso violar, por exemplo, sigilos industriais, cometendo, de repente, um crime de concorrência desleal. Então, esse nosso direito fundamental da liberdade de expressão, ele não pode ser interpretado como um terreno ou um espaço onde a pessoa pode falar o que quiser e não sofrer nenhum tipo de resposta, não sofrer nenhum tipo de sanção. Existem limitações, o texto constitucional apresenta essas limitações, as leis, de um modo geral, também apresentam essas limitações. E aí, então, eu me coloco à disposição de você, dos seus seguidores, para, eventualmente, estar respondendo perguntas de uma forma mais direta do ponto de vista jurídico. Então, eu já tenho uma pergunta que é assim, a liberdade de expressão ela é garantida, né, como você mesmo falou, na Constituição, no artigo 5, se eu não me engano, e ela é vasta, a leitura dela, e ela realmente faz o contraponto, dizendo exatamente o que tu está dizendo em relação a essa questão de você também não pode sair ofendendo as pessoas, e também quando você se posicionar, a questão do anonimato. Mas aí surgiu a questão das notícias falsas, os fake news. Então, como você distinguir essa grande confusão que às vezes é criado pelo número menor de pessoas que quer entrelaçar liberdade de expressão com fake news? Ok. Bom, então vamos lá. Vamos estabelecer assim uma espécie de marco inicial do ponto de vista jurídico para que todo mundo possa entender o que a gente está tratando aqui. A regra é a liberdade de expressão. Quanto maior for a liberdade de expressão, melhor. Esse é o ideal. A Constituição fala que é livre a manifestação do pensamento, mas veda o anonimato. Justamente para quê? Para que o sujeito não se esconda, para que o sujeito não atue covardemente, atacando os interesses, os direitos subjetivos, como a honra de uma pessoa, como os sigilos estratégicos do próprio Estado, ou então que não atue para desconstruir justamente o Estado democrático de direito. Então, a Constituição estabelece a regra geral, que é a livre manifestação do pensamento, e coloca um primeiro limite, vedado o anonimato. Se tu queres falar, se tu queres expor o teu pensamento, você precisa estar preparado para responder por isso. Depois, no próprio artigo 5º, a gente vai perceber que a lei garante à pessoa eventualmente ofendida por essa manifestação de pensamento o direito de resposta. Então, a pessoa ela pode, de forma proporcional, responder ao agravo que sofreu. Aí tem direito à reparação de danos morais, danos materiais, a responsabilidade criminal da pessoa, se houver, na situação concreta, a figura de alguma conduta típica, alguma conduta criminosa, tudo isso para preservar a honra, a imagem das pessoas, para preservar a dignidade que as pessoas devem gozar nas suas relações diárias. A Constituição também garante, né, uma série de inviolabilidades. Então, ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica, ou então convicção política. Isso também é importante num ambiente que nós estamos aqui no Brasil tão polarizado, tão tenso, né? Tão belicoso. As relações, até mesmo de pessoas mais próximas, como parentes e amigos, sofrendo desgastes por conta desse fundamentalismo na seara política. E aí a Constituição, ela também traz uma questão muito importante, que é a vedação da censura. E aqui me parece que nós chegamos ao principal ponto, assim, digamos, ao nó górdio, ao grande desafio. De um lado, garantir a máxima liberdade. De outro lado, se preocupar com a segurança, né? Se preocupar
com a colocação de limites a esse direito de expressar o pensamento livremente. A Constituição veda a censura. Então, também no artigo 5º, inciso 9º, a gente tem lá uma disposição expressa dizendo que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, isso aqui também é importante, porque viver em democracia não é uma coisa fácil. Viver em democracia implica, muitas vezes, ser tolerante com aquelas pessoas que nós não gostaríamos de dar a elas a liberdade de se expressar também, porque elas têm, de repente, opiniões antagônicas, visão política ou visão de mundo diferente da nossa. E aí a Constituição estabelece uma espécie de freio a esse eventual ou pontual ímpeto autoritário que pode surgir em qualquer pessoa, até mesmo naquelas que são eventualmente mais progressistas, porque isso às vezes é uma reação instintiva de proteção. E aí a Constituição fala, censura não pode existir. Então, nós vamos fazer circular a informação, nós vamos deixar as pessoas expressarem as suas opiniões, e aí, se houver ato ilícito de natureza civil ou penal, aí nós vamos apurar essas responsabilidades. E os danos deverão ser reparados por meio de indenização, de cunho material, de cunho moral, reparação à imagem, etc. Aí a nossa legislação ela prevê uma série de instrumentos de natureza civil, de natureza penal. Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. O que nós estamos começando a ver, por uma questão também de necessidade, é uma busca dentro do parlamento por um controle dessas fake news, por um controle, por exemplo, dos danos que isso pode causar dentro de um processo eleitoral, dentro das eleições, o dano também que isso pode causar às figuras públicas, notadamente no campo político, notadamente no campo artístico. Então, há uma preocupação do que rola, né, com perdão da gíria, que rola nas redes sociais. Então, isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, essa live, ao meu ver, é muito interessante porque democratiza a voz das pessoas, independentemente do seu poder político ou econômico. Elas podem, através de uma rede social, fazer uma transmissão, trocar ideia, compartilhar informações. Mas, por outro lado, infelizmente, há muitas pessoas que se utilizam covardemente de um anonimato para atacarem outras. E isso no campo das eleições, no campo do Estado democrático de direito, pode ser muito ruim, pode ser muito danoso. A gente tem alguns exemplos, como a atuação dessa empresa chamada Cambridge Analytica, que foi investigada, inclusive implicando algumas ligações com a venda ou troca de informações com a plataforma, o Facebook, e a maneira como isso... E surgiu o documentário... Não, surgiu aquele documentário Invasão Hackeada, aquela parte dessa empresa, né? Com dados de 87 milhões. E aí a gente vai perceber como isso, de algum modo, definiu os rumos da Inglaterra, do Reino Unido, na União Europeia, né? A forma como isso, eventualmente, pode ter definido, segundo esse documentário que você cita, influenciou fortemente o resultado da eleição nos Estados Unidos. E nós temos também, aí, sem nenhum tipo de pudor, uma aproximação desse mesmo sujeito, Soros, né, que comandou a estratégia da campanha do Trump, também se aproximando aí, ou aparecendo o tempo todo com as pessoas da chapa vitoriosa na eleição presidencial de 2018. Né? Então, não há nenhum constrangimento do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, aparecer publicamente do lado desse sujeito, até ostentando isso talvez como uma espécie de capital simbólico, de prestígio, né, diante do sucesso que teve nas urnas. A gente não pode esquecer que, por exemplo, Eduardo Bolsonaro ele foi o deputado federal com a maior votação da história do país. Isso é uma questão interessante. E o pai dele, vitorioso nas eleições, era um sujeito que até pouco tempo, antes
de outubro de 2018, embora fosse conhecido, ele não gozava de um prestígio, ele não era dotado de um capital político que fizesse as pessoas, um ano antes, 2017, acreditar que efetivamente ele sairia vitorioso do pleito. Eu não me esqueço que depois da eleição do primeiro turno, eu fui interpelado por uma aluna que disse, olha, professor, lembra que há coisa de 2 anos atrás, eu mencionei durante uma aula que o Bolsonaro sairia candidato à presidência, o professor disse, não, ele pode até sair, mas é quase impossível ele sair vitorioso. E, para meu completo espanto, ele saiu vitorioso, e com uma grande vantagem em relação ao segundo colocado, já me referindo ao segundo turno. Então, isso são questões que nos colocam, né, até que ponto o compartilhamento dessas informações que são disponibilizadas na internet, em redes sociais, ou no Google, enfim, a gente vai alimentando esse grande irmão, a gente vai alimentando esse Big Brother, a inteligência artificial vai potencializando a possibilidade de compartilhamento dessas informações, mas não é só esse o problema. O problema, em relação às fake news, o problema é a destruição massiva da imagem das pessoas. Não é uma fofoca numa mesa de boteco que vai alcançar 2 ou 3 pessoas que estão ali compartilhando de uma conversa. São milhões e milhões de pessoas. E aí, se preocupando com esse mercado, né, das fake news, com esse mercado de destruição de imagens, ou até mesmo, eventualmente, com a possibilidade de impor uma censura contrariando a Constituição, sem qualquer intervenção do Poder Judiciário, isso é outro elemento preocupante, por parte dessas plataformas, por parte das redes sociais. Então, eu queria te perguntar uma coisa, Leandro, porque me parece que há uma tentativa, né, e por isso é muito importante explicar, a desconstruir essa narrativa, principalmente do que está na lei e o que está à margem da lei, né? Quando a gente fala em liberdade de expressão, que está muito clara dentro da nossa Constituição, mas quando a gente fala em fake news, é algo que parece que faz uma grande confusão em que as pessoas se aproveitam. Você falou na questão do governo em relação à grande preocupação, você não falou, eu vou falar agora, a grande preocupação que eles têm nesse inquérito que está a cargo do ministro Alexandre de Moraes, de fake news, né? Em que já há grandes elementos, né? Muitos elementos, inclusive, e de ofensas, como você falou, né? Anonimatos, ofensas ao próprio STF, né? E que caracterizam muito bem a questão da fake news. De outro lado, o governo dizendo que é a questão da liberdade de expressão. Bem, eu não posso, por exemplo, aproveitar da minha liberdade de expressão para injuriar, para difamar, para caluniar uma pessoa. Eu não posso fazer propaganda, eu não posso pleitear a intervenção militar, por exemplo, no país. Eu não posso, por exemplo, falar feche o Congresso, feche o STF, intervenção militar com fulano de tal, seja ele quem for. Isso não pode. Isso não está dentro da liberdade de expressão, porque isso tende a acabar com o Estado democrático de direito, com a nossa democracia, com a tripartição de poderes. Nós temos um parecer que foi publicado essa semana pelo Conselho Federal da OAB, temos outro parecer publicado pela Câmara dos Deputados, evidenciando que aquele artigo 142 ele não permite isso. Então, nós temos o presidente da República, que faz um juramento quando toma posse, de defender a Constituição, defender a democracia, e ele vai para a Praça dos Três Poderes participar e estimular esse tipo de manifestação. Ao meu ver, com todo respeito, isso é algo que viola a Lei de Segurança Nacional. Veja que coisa incrível, porque durante muito tempo, enquanto eu ainda era estudante de Direito, eu ouvia críticas à Lei de Segurança Nacional, porque ela era pensada como uma ferramenta de controle, de censura de movimentos progressistas, de movimentos mais à esquerda,
movimentos preocupados com os direitos sociais, né? Então, haveria uma lei de segurança nacional para criminalizar, de repente, essas pessoas. Só que hoje a gente está tendo que usar disposições da Lei de Segurança Nacional para tentar frear aquelas pessoas que foram eleitas pela maioria do povo. É um mundo, assim, do ponto de vista da lógica, para mim, totalmente novo. Uma coisa de difícil compreensão, a gente encontrar palavras, né? Então, eu não posso permitir a incitação da subversão da ordem política ou social. Eu não posso, por exemplo, incitar a animosidade entre forças armadas e dessas entre classes sociais ou instituições. Isso tudo figura, né, como crime na lei 7.170, isso mesmo, de 83. Isso é um delito, então existem limites. Eu não posso também, por exemplo, vamos pensar aqui, ontem eu estava vendo uma live no YouTube que era composta por um conselheiro do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, uma conselheira, né, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um professor da USP, um senador, que é justamente o autor do projeto de lei, que é o PL 2630, agora de 2020, que trata justamente disso que nós estamos aqui buscando esclarecer. Também havia um deputado federal e as pessoas, valendo-se do anonimato, fazendo comentários online nessa live, ofendendo as pessoas, xingando as pessoas, falando coisas absurdas. Isso não pode acontecer. Então, se você quer se manifestar, se você quer xingar uma pessoa, dê a cara a tapa, identifique-se, e aí nós vamos verificar a partir da lei, a partir da Constituição, quais são as suas responsabilidades no campo civil, no campo penal, no campo administrativo, se for eventualmente um funcionário público, no campo eleitoral, se nós estivermos dentro de uma disputa eleitoral, de um pleito eleitoral. Então, essas fake news, elas não podem ser compreendidas pela população como um terreno livre para falar o que bem quiser. A gente percebe que nessas manifestações existem faixas dizendo assim, fake news não é crime. Como não? Claro que é. Se você, por exemplo, falar o Epner, ele cometeu um delito no ano de 2019. Bom, você está dizendo que ele cometeu um delito, isso em tese seria uma calúnia, e você está ofendendo a honra dele. Ah, mas foi fake news, eu fiz isso só para abalá-lo porque ele é um cara de esquerda ou ele é um cara de direita e eu estou, então, numa disputa política. Isso faz parte da democracia, né? do confronto de forças políticas. Isso não é verdade. O debate, a discussão, a dialética, o antagonismo, isto é da democracia. Pisotear, escarnear, enxovalhar a imagem de uma pessoa, acabar, por exemplo, com o papel dentro da democracia de instituições fundamentais como o Parlamento ou o Supremo Tribunal Federal, isso não está dentro da liberdade de expressão. Então, eu não posso ficar estimulando as pessoas, de modo geral, a fazerem um levante armado, porque essas pessoas, elas não vão para o ato violento. É interessante isso. Elas querem que as Forças Armadas façam isso. Então, elas querem, Sim, eventualmente, que os praças, soldados, cabos, sargentos, comandados por oficiais, tomem a dianteira, cheguem lá e retirem os ministros do STF. Isso não pode acontecer. E isto é verdade. ilegal. Então, há limites. Fake news não é uma terra sem lei. Eu posso falar qualquer coisa. A internet não é uma terra sem lei. Eu tenho que ser responsabilizado. E me parece, nesse sentido, que o PLS 2630 ele tem o seu valor. Antecipo que eu sou contrário a uma aprovação de uma lei tão importante de forma assodada. Nós precisamos analisar e discutir isso e debater com serenidade e com visão futura, porque minha preocupação qual é? Hoje nós criamos ferramentas, eventualmente, para controlar a ação nociva desses sujeitos que pagam
milhares e milhões, muitas vezes, de mensagens com fake news para nos proteger, então, dessa ação nociva. Daqui a pouco, esse remédio ele se torna um veneno à democracia. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Mas, pelo que eu pude analisar dessas propostas, a gente tem ali questões bem interessantes. E aí, se for do teu interesse, eu posso mencionar alguma coisa. Sim, me interessa sim, porque eu acho que interessa a todos aqui, porque, na verdade, essa lei, ela mexe, de um lado, com uma coisa que é uma garantia nossa, como a gente mesmo falou, que é a liberdade de expressão, e, de outro lado, algo tão nocivo à nossa democracia, que é a notícia falsa, né? Sim. Aliás, a notícia falsa, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Às vezes a notícia falsa e a falta de transparência naquela notícia que você, um órgão oficial, deveria dar, ela acaba se tornando uma fake news, ou não? Bom, vamos lá. Eu vejo assim, nós temos hoje uma coisa que eu chamaria de pós-verdade. A gente vive nesse mundo da internet uma era da pós-verdade. Falamos dessa situação da Cambridge Analytica. Poderíamos falar, por exemplo, da questão da cloroquina, ou hidroxicloroquina. Resolve ou não resolve o problema da Covid-19? Ou então, pastores que convocam os seus fiéis para resolver o problema da Covid-19 através de prece, através de algum tipo de atitude curandeira. Ou então, o que seria o tal viés ideológico tão utilizado pelo presidente da República para criticar os seus adversários políticos? Ou até mesmo a questão do fascismo. Quem são os fascistas? São as pessoas que querem coibir a liberdade de expressão? Ou são os antifas? Quem seriam os certos e os errados, os justos e os injustos diante disso tudo? Qual seria o tratamento adequado para a Covid-19, né? para o combate a esse coronavírus? Então a gente percebe assim, não se sabe mais no que acreditar. E um dos motivos é justamente a falta de uma formação crítica através do ensino, mas mais do que isso, de um referente simbólico no campo da comunicação social. Eu preciso acreditar que o veículo de comunicação traz informações que foram aferidas, que vieram de profissionais da área do jornalismo, que fizeram um levantamento sério e criterioso da informação. Quando essas instituições, como os veículos de comunicação social, notadamente a TV, perdem o seu capital simbólico, quando o cientista perde o seu capital simbólico, quando as pessoas preferem acreditar no que a benzedeira, no que o pastor ou no que a figura política A, B ou C diz, ao invés de acreditar naquela informação fundada em provas, fundada no material, a gente está, portanto, nisso que eu digo que eu chamo de era da pós-verdade. Porque aí é o vale tudo. Não tem critério. É o que eu sinto. Então vai ser a partir da minha fé, a partir da minha servidão a essa ou aquela figura no campo político, religioso, que vai determinar as minhas decisões. Então nós temos milhares e milhares de pessoas morrendo no país hoje porque elas não sabem se o isolamento social é necessário para evitar a propagação do vírus, a contaminação e as mortes. Houve desde o início uma banalização. E não foi uma banalização por qualquer pessoa. Foi uma banalização pelo presidente da República que, querendo ou não, goza de grande prestígio com um número significativo de brasileiros. A gente percebe também, no campo religioso, vários e vários líderes religiosos aqui no Brasil dizendo que não é preciso se preocupar com o Covid-19 porque Deus protege. E aí eu não estou aqui negando ou desprezando a fé de cada um, mas a gente sabe muito bem que não é assim. Uma questão sanitária precisa
Não é à toa que desde 1940 o Código Penal brasileiro prevê crimes contra a saúde pública. A gente tem curandeirismo, charlatanismo, a gente tem figuras típicas, porque elas podem colocar em risco não só a saúde desse sujeito que é seguidor dessa crença, mas também as outras pessoas, na medida que ninguém está dentro de uma bolha. A gente convive, a gente pega ônibus, a gente trabalha, a gente circula. Então é necessário ter critério. A gente vê assim os brasileiros falando que alguém é fascista, quando na verdade o sujeito está defendendo um valor importante para o liberalismo burguês lá do século XVIII. Então, hoje, nós temos uma total falta de referência. Isso é muito preocupante. Se nós não resolvermos isso através de um ensino, um investimento na ciência, uma recuperação do capital simbólico do saber científico, uma recuperação do capital simbólico da lei. Olha só, antes de devolver a palavra, eu só queria comentar. Por mais que nós possamos criticar algumas decisões do STF, por maior que seja a antipatia que nós tenhamos pelo ministro A, pelo ministro B, as pessoas estão tendo coragem de fazer vídeos chamando para porrada, para trocar soco com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos vídeos das pessoas zombando dessa autoridade, e isto é inconcebível. Você imagina um ministro da Suprema Corte estadunidense recebendo um tratamento desse lá nos Estados Unidos? Isso é sintoma da total ausência desse capital simbólico, da total ausência de limite a esse sujeito que navega, a esse sujeito que faz, muitas vezes, dessa atitude agressiva, desse ataque massivo contra as pessoas no campo político, faz até mesmo a sua profissão, a sua razão de viver. E aí ele é pago, ele é patrocinado por alguns grupos dentro do jogo político. A gente precisa, então, estabelecer limites. Uma coisa interessante, falando do PL, do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, é que ele tem por fim social desestimular o abuso ou manipulação em redes sociais e serviços de mensageria privada na internet. Então, ele quer criar mecanismos que desestimule essa disseminação de fake news. Ele já tem, portanto, consciência de que nós não vamos resolver o problema de uma vez por todas, mas é necessário tornar isso pouco interessante, pouco atraente. Ainda, ele fala que isso, a lei que ele propõe, eu estou me baseando na última emenda que ele propôs no dia 2 de junho, a emenda 55. O projeto originário que ele apresentou tem mais de 70 emendas. A dele, a última que ele apresentou, é a 55. E aí ele fala o seguinte, que esse controle nas redes sociais, seria só em provedores de aplicação, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, só com 2 milhões ou mais de usuários. Então, não é para qualquer situação. A lei ela teria aplicação específica nesse campo, que atinge milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Bilhões, até dependendo do nosso alcance. Aí, Leandro, diga. Não, eu fiz um parênteses só. Baseado em cima de tudo que tu falou, eu penso assim que a rede social as redes sociais, as plataformas sociais, que elas vieram ser um ambiente de conexão entre as pessoas, eles tornaram-se armas muito perigosas contra as pessoas, né? E nesse DOC, né, privacidade hackeada, eu acho que fica muito claro isso aí. E a outra coisa, de tudo que tu falou aí agora, eu vejo que é tudo o inverso que o nosso governo atual faz. E eu digo para ti, a pergunta que eu queria deixar para ti, que desde a Constituição, da Constituinte de 88, eu não sei se tu chegou, eu não lembro, mas eu queria saber o seguinte, o quanto tu sente esse momento tão perigoso quando o governo, além de ser
desleixado em todos os campos que ele precisaria atuar, e ele não atua da forma que ele tem que atuar, que ele não tem transparência, né? Que ele não tem transparência nem nos números da doença, deixou claro agora que não vai ser transparente. O quanto o governo tem responsabilidade sobre isso, e o que tu acha que isso pode acontecer, já que a tática morde e assopra. Morde e assopra, testando esses pesos, esses freios, já que, na verdade, o executivo é o executivo, o legislativo é o legislativo, ou seja, eles não conseguem separar. A sensação que parece que o presidente ele acha que ele manda mesmo. Essa aproximação que ele tem com 3 ou 4 ali, mas militares que estão, ou mais, que estão no governo dele, o próprio Ministério da Saúde se transformou, acho que agora, no Ministério Militar, né? O quanto que isso nos causa preocupação, a sociedade civil, o direito, o Estado de Direito Democrático, o quanto nos deixa preocupado isso que a gente está vivendo hoje no Brasil? Bom, antes mesmo desse fenômeno Bolsonaro como presidente, eu já alertava aos meus alunos que na nossa sociedade há traços de identidade com a sociedade nazista muito grandes. E que traços eram esses? Primeiro, né, um momento político-econômico muito ruim, com desânimo, com falta de esperança e com a necessidade do surgimento de líderes carismáticos, para usar assim uma expressão weberiana. Outro elemento interessante que eu via era uma falta de valorização da figura humana, uma intolerância muito grande, um ódio, uma vontade de matar, uma vontade de punir, um desejo de prender, medo também, porque o medo gera tudo isso nas pessoas, seja o medo relacionado à insegurança por conta da violência do modo geral, seja o medo por conta da economia, o medo do desemprego, o medo de não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter acesso à saúde, etc. E aí isso há também outro elemento que me parece muito, muito claro, é essa questão da vaidade, essa questão da beleza, essa questão do narcisismo, que era também um elemento que me parece valorizado dentro das alegorias do nazismo, e isso me preocupava há bastante tempo, né? A gente querendo punir as pessoas não por conta da lesividade do comportamento do sujeito, mas querendo punir a pessoa por conta da sua desobediência, ou seja, tem que obedecer a uma ordem que vem de cima e não interessa por quê. Aí nós vamos percebendo que nas periferias as ações contra a população negra, principalmente, ocorriam já desde governos passados. Elas ocorriam sem qualquer constrangimento, com o apoio da população. Mate, entre lá e mate, e se matar inocente de vez em quando, está na conta, faz parte dos danos colaterais das operações e tem que ser assim mesmo. E daí isso foi fazendo com que surgissem outros elementos. Por exemplo, essa coisa desse mercado neopentecostal. Essa coisa das pessoas seguirem uma teologia da prosperidade, fazerem empréstimos ou fazerem negócios com Deus. Na verdade, as pessoas não estão ali por conta de uma preocupação com o outro, muitos estão ali para adquirirem o sucesso, né? Os pastores falam que, a depender da doação que o sujeito faça a título de dízimo, ele vai receber muito mais, e aí ele vai para a TV e prega que, por conta do dízimo, hoje ele é um empresário de sucesso, a vida dele melhorou, e assim vai. Então, são elementos indicativos de uma população que está sem esperança, que está sem instrução, que está desinformada, e aí o terreno é propício para o surgimento desse mito, para o surgimento desse líder carismático. E aí, quando ciência, direito, quando a mídia, né, a imprensa, ela não é mais ouvida, ela não é mais considerada, aí esse sujeito ele tem maior
liberdade. A reação, ela é praticamente nula, porque embora exista uma preocupação de alguns intelectuais ou de movimentos sociais, a grande maioria não vai estar preocupada com os rumos políticos. Então, se houver convergência, se houver apoio por parte das Forças Armadas, nós vamos ter sérias limitações, se não o próprio fim do Poder Judiciário, me refiro à cúpula, me refiro ao STF, ou do Parlamento, me refiro ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Se não houver o fim, vai haver sérias limitações. E isso tudo acontecendo com a contemplação, com a apatia da população, a não ser que exista alguma interferência externa se isso começar a prejudicar em termos comerciais, porque o Brasil é um mercado importante, o Brasil tem parcerias comerciais muito relevantes com países, com potências como os Estados Unidos e a China, a Rússia, a Argentina, quer dizer, pode haver aí uma insatisfação de fora para dentro e aí, então, algum tipo de reação. Mas é difícil prever, sabe? Isso é uma coisa impossível. No entanto, me preocupa muito. Me preocupa muito e eu venho me preocupando muito há bastante tempo. Algumas pessoas até apontam o dedo para dizer: você está muito exagerado, né? Você fica fazendo esses paralelos com a época do nazismo, do fascismo, né? Hitler, Mussolini. Não, aqui não vai acontecer. Só que as pessoas que dizem isso são as mesmas que diziam que não haveria golpe em 2016. Houve golpe, não foi preciso dar um tiro sequer, não foi preciso matar ninguém no campo de resistência, porque a resistência ela se limitou a passeatas, a manifestações em internet ou nas ruas, e o golpe aconteceu. E depois do golpe, nós tivemos outros golpes ou pequenos golpes dentro do processo eleitoral, e o resultado está aí. E o que impediria, de repente, que as Forças Armadas fizessem uma interpretação absurda e inviável do ponto de vista jurídico desse artigo 142, com base no entendimento de alguém como Ives Gandra Martins, que é um jurista que goza de um certo respeito em setores mais à direita, no campo na academia, né, no campo do direito. Quer dizer, eu não tenho como garantir assim, Ebner, isso não vai acontecer. E eu diria assim que os riscos eles são grandes. Óbvio que ninguém vai fazer isso sozinho. Mas antes mesmo da eleição, o filho do presidente, numa aula, disse que bastava um cabo e um soldado, não precisava nem de jipe para fechar o Supremo. O ex-presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa, declarou o voto dele antes da eleição do segundo turno e disse: olha, pela primeira vez na vida eu estou com medo do que vai acontecer. O discurso desse candidato que aparece como líder aí nas campanhas é um discurso muito perigoso. E acabou declarando voto no candidato do PT, que foi justamente o partido que ele mais atacou enquanto relator da ação penal 470, o famoso mensalão do PT. Então, já havia sinais indicativos desses riscos durante o período eleitoral. Não é uma novidade. Não é uma novidade. Então, eu tenho a dizer o seguinte: não tem como prever, não tem como garantir nenhuma coisa nem outra. Os riscos são grandes e eu me preocupo sobremaneira há muito tempo. Mas o que te preocupa mais, que eu percebo assim, é do próprio governo ou é o apoio que vem das ruas, mesmo minoritário, mas essa desconstrução ou uma construção de narrativas que a gente começou conversando sobre isso para tentar separar o que é uma fake news e o que é uma liberdade de expressão, porque agora esses termos novos que surgiram, pelo menos agora para a gente, dos antifas, que eram os pró-democracia e agora já são colocados como fascistas, ou seja, essa desconstrução, essa confusão em que as pessoas, na verdade, ficam... enfim, elas não têm uma... Como tu falou muito bem da questão da imprensa, porque a imprensa, para mim, ela sempre fez um papel, independente da linha editorial dela, a favor da coisa certa, a favor de checar, a favor do fato, e não das diversas verdades. Quando, de repente, a imprensa começa a ser malhada de forma veemente, e o que vale
é o cara que está atrás do cercadinho gritando alguma coisa, dizendo aquilo, eu acho que é para a gente ter medo mesmo. É nisso que tu também pensa? Sim, Ebner, eu tenho medo disso e eu posso dizer assim, em primeiro lugar, a imprensa, a comunicação social, ela não pode ser um negócio. Ela não pode ser submissa ao mercado. Ela não pode ser submissa aos patrocinadores. Ela não pode ser submissa ao patrocínio de um governo. Ela não pode ser submissa a algum conglomerado econômico que vai impor uma linha editorial, independentemente dos fatos. Então, isso é algo que alguns veículos de comunicação acabaram não observando e talvez hoje estejam pagando, sofrendo na carne. Não pode nunca um repórter falar que procurou uma pessoa durante uma reportagem que ele, na verdade, não procurou, porque isso tudo vai gerando descrença, perda de respeito, perda de confiança. Com relação a essa coisa do povo ou do governo, do que eu teria mais medo, vamos pegar Joinville como uma referência, talvez ajude a responder a pergunta. Nós tivemos em Joinville, dentro dos votos válidos, uma margem de mais ou menos 83% dos votos válidos em favor do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas quais são os movimentos ou a quantidade de pessoas que efetivamente pedem intervenção militar? A gente vai perceber que é um grupo pequeno de pessoas. É um grupo pequeno de pessoas, não sei se fazem isso por fanatismo, por amor à causa, ou se eventualmente até mesmo são pagos para fazer esse tipo de propaganda inconstitucional. Mas a gente pode afirmar com toda certeza que o número de pessoas da população, entre nós, que é favorável a uma ditadura, ao fechamento do parlamento ou do Supremo, me parece ser um número baixo. Não seria aí, né, a preocupação. Mas o que me preocupa não são os sujeitos ativos de um movimento dessa natureza. O que me preocupa é a apatia. O que me preocupa é a indiferença. Então, se botar um cone lá na presidência, se botar um cone para decidir as coisas no Supremo ou no Parlamento, tanto faz, porque as pessoas estão completamente alienadas, descrentes em relação à política, em relação às instituições democráticas, em relação ao direito. Não há mais nenhum respeito nesse sentido. Se nós não recuperarmos isso, a coisa complica. E a recuperação disso passa necessariamente por uma posição firme das lideranças políticas, das lideranças jurídicas, dos líderes comunitários, da educação. É necessário uma maior participação nesse sentido. Não sei até que ponto é possível fazer frente aos apelos dessas guerrilhas digitais, aos apelos desses grupos criminosos que amanhã podem, por exemplo, destruir a sua imagem e a minha, e até nós conseguirmos desfazer os efeitos nocivos desse ataque leva tempo e nem sempre a reparação e a reconstrução dessas imagens se dá por completo. Então, acho que o medo meu é tanto de um protagonismo de quem está dentro das instituições, especialmente Estado-Maior, especialmente a presidência, mas também meu medo é essa apatia, essa indiferença por parte da população, dos nossos amigos, dos nossos parentes, de gente Sim. que tem formação superior. Não é só ignorância, porque antigamente a gente acreditava que isso tudo acontecia porque as pessoas eram desinformadas e ignorantes. Sim. Hoje existe muito mais acesso à informação e formação também, formação intelectual, formação superior. Tu acredita, eu queria que tu também deixasse uma mensagem positiva para a gente, porque a gente acaba tendo que acreditar, né? E a gente colocou tantas coisas aqui no momento tão sombrio que a gente está vivendo, principalmente do campo, não somente, né, não é da política, a gente passa por uma crise sanitária nunca vista, né, que agora vai começar a ser escondido os números. Mas, enfim, mas a gente sabe que ela é grave e que ela pode ainda perpetuar por um bom tempo. Mas eu queria colocar para ti, assim, que tu deixasse uma mensagem, que tu já falou por onde passa, as formas que a gente pode atuar, de que maneira, né, que as instituições estejam, digamos, fortalecidas, né, e as instituições, mas quem acredita na democracia, e aí eu continuo achando que é a maioria, em algum momento ela vai se colocar
E eu vejo que a gente tem um governo que agora sabota, né? É só tu ver quando tu fala em educação, tu vai ver quem é o ministro da educação agora no momento, né? Então, essas coisas nos deixam de alguma certa forma, de uma certa forma, obviamente, nesse momento, sem muita esperança da mudança. Mas, obviamente, que 2022 está próximo também e as pessoas vão ter uma outra oportunidade. Eu quero que tu deixe aí as tuas considerações finais em relação a isso também. E queria também uma explicação, um porquê, se tem a ver com o DNA, de algumas coisas que estavam guardadas, sabe? Parece que estavam dentro de uma caixinha e se levantaram, se reergueram de forma tão abrupta, trazendo tudo isso que a gente está vivendo hoje. Esperança a gente precisa ter, esperança é uma necessidade, esperança é uma obrigação ética. Eu tenho filhos, eu espero que eles vivam num mundo melhor. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí passarão, né? Eu passarinho, eles passarão, já diria o nosso conterrâneo poetinha. Sim. Né? Então, assim, Abner, é fundamental não só acreditar, não só ter esperança, mas também ter ação estratégica. Esse nosso diálogo despretensioso, esse diálogo entre amigos, transmitido através dessa live, é uma forma de resistência. As poucas pessoas que passaram, prestigiaram, observaram, ouviram, um pouco que reflitam, concordando ou discordando, esse é o nosso trabalho. Então, você, né, o Pati, o Gimbala, na Rádio Universidade, tratando dessas questões dentro da comunicação social, eu, dentro da sala de aula como professor ou no foro, na minha atuação como advogado, esse é o nosso papel, o papel de resistência, de valorização das liberdades. Eu não sou um fiel, um crente no democratismo que nós vivemos. Nós não somos ingênuos nesse sentido. A minha perspectiva de democracia, de igualdade, de efetiva participação do povo, do poder estar realmente na mão do povo, depende de uma mudança significativa na nossa estrutura política. Mas a gente não pode regredir nesses avanços que estão aí dentro da nossa Constituição, dentro do nosso direito. A gente tem que pensar daqui para frente em mais liberdade, em mais emancipação. Então, a ação estratégica é de resistência. Vão passar, as pessoas vão começar a perceber, assim como milhões de eleitores desse governo já evidenciam o seu arrependimento. Não foi necessário muito esforço, pouco tempo, 1 ano ou menos, já perceberam. Opa, a coisa não é tão simples assim. E quando a gente critica o governo atual, não significa que nós somos devotos do governo ou dos governos anteriores. Mas não. O que foi feito no atual governo, desde o 1º de janeiro de 2019, é um processo gradativo de destruição do campo cultural, do campo jurídico, do campo sanitário, do campo educacional. A educação, que foi citada por você, é uma das áreas mais destruídas no atual governo. Né? E aí se fala do viés ideológico, né? Ou seja, na verdade o que se busca é o esvaziamento da capacidade crítica, o que se busca é a ausência de resistência, para que então o mercado patrole todas essas coisas. Aí nós vamos ver, né, as reformas, nós vamos ver as mudanças no campo econômico, nós vamos ver a preocupação do ministro da Economia durante a pandemia, que era dar pouco dinheiro ou quase nada à população carente e tratar de garantir o setor financeiro, o rentismo. Então, várias pessoas foram observando isso e vendo, esse governo que está aí é péssimo. E ele vai passar. Ele vai passar mais cedo ou mais tarde. Eu espero que passe, se não antes, no mínimo, né, daqui 2 anos, basicamente, 2 anos e meio, que é o que falta para terminar esse mandato, na pior das hipóteses. E que a gente resista transmitindo informações da melhor forma e que a gente não caia, né, nesses contos, né, porque as pessoas vão prometendo que vão resolver facilmente a questão orçamentária, a questão
da corrupção, a questão da educação ou da saúde, e a gente sabe que não é tão simples assim numa economia globalizada, numa série de limitações. Eu imagino que o nosso tempo esteja acabando. Próximo. É. Mas então, diga mas lá. não, tudo que tu falou foi muito bom, foi muito pertinente. É bom que a gente vai deixar gravado aqui, já me perguntaram, vai ficar gravado, sim. E eu quero te agradecer de coração a tua participação, porque é muito importante a gente ter, nesse momento, lucidez e contar com as pessoas, né, que pensam, que têm uma noção das coisas, da vida em si, não só da coisa jurídica, mas da coisa humana, humanitária. E a gente está vendo os demandos e várias coisas que estão acontecendo nesse país, que é impossível não somente tu ficar calado, mas tu querer concordar com tudo isso. Você precisa realmente parar e pensar. E essa nossa conversa serviu para isso. Sabe, Abner, se me permite rapidamente um lembrete. Sim. Questionaram o Mujica, né, o ex-presidente do Uruguai. Sim. Você encontra isso no YouTube. E o Mujica é uma pessoa que tem uma biografia invejável, um sujeito de uma resiliência, de uma força interna, de uma resistência ímpar. E aí questionaram o Mujica logo após a vitória, né, dos setores, digamos assim, reacionários. E ele falou, perguntaram, né, o que você vai fazer e tal, na linha da tua última indagação. Ele falou, fazer o que tem que ser feito. Lutar, resistir, porque viver não é fácil. Viver não é fácil. A gente precisa ter consciência disso. E a gente precisa lutar para não viver nesse pesadelo que a gente está vivendo. Em algum momento a gente abaixou a guarda, em algum momento a gente foi descuidado na formação política das pessoas. Em algum momento nós deixamos a desejar na transmissão de um pensamento crítico, de uma teoria, de uma análise histórica dos acontecimentos. A gente não conseguiu, Abner, nem chegar a um consenso a respeito dos crimes de lesa humanidade ocorridos no país de 64 a 85, ou estou me referindo à última ditadura aí cívico-militar que nós tivemos no país. Metade da população acha que foi uma revolução, a outra metade fala que foi um golpe. É verdade. Né? Então, em outros países, no Chile, na Argentina, por exemplo, qualquer pessoa, um taxista em Buenos Aires, dialoga com você num nível de esclarecimento político muito superior. Aqui o sujeito pode ser, às vezes, doutor, professor em Universidade Federal, e ele continua achando que está tudo certo o que ocorreu nos anos de chumbo, por exemplo. Então, nós temos muito que evoluir, meu caro, e a evolução depende da resistência, depende dessa ação com esperança e estratégia. E a gente está passando por esse momento, acho que talvez a gente tenha que passar por ele, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir. Leandro, muito obrigado pela tua participação, deixar um abraço aí para todo mundo que entrou aqui, né? E até a próxima aí, meu querido. Muito feliz por ter participado. Valeu. Um abraço para todos os teus seguidores. Um abraço para quem estava aí. Um abraço. Até mais. Tchau. Até.